Deu certo aí, Davi? Deu certo aí? Amém. Joyce, Deus te abençoe, filho. Bom revê-la. Já dormiu, minha amiga aí? Dormiu, não? Amém. Irmãos, assentados mesmo, pega na sua mão sua Bíblia. Abra comigo no livro de Atos, capítulo de número 20. Irmãos, domingo eu quero pregar sobre cura interior, viu? Conhece alguém que está doente, emocional? Eu quero entrar um pouco mais fundo, né? Sempre eu só pincelei. Eu quero entrar um pouco mais fundo na cura interior. E convida, né, pessoas que estão doentes emocionalmente, depressivas, pessoas que estão tentando dar cabo da sua própria vida, porque perderam a alegria da vida, né, no nome de Jesus. Pessoas que você sabe que estão talvez em depressão, esgotamento. Convide essas pessoas para estarem aqui, né? O Evangelho, ele liberta, o Evangelho, ele transforma vidas. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Digam amém. Vocês estão me ouvindo bem? Podia dar para mim só um pouquinho de retorno, por gentileza, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O brilho ficou bom. Amém. Deus abençoe. Atos capítulo de número 20, versículo 24. Todos acharam aí, irmãos? Acharam ou não? Vou ler aqui o 22 em diante. Diz assim: agora, compelido pelo Espírito de Deus, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa sobre prisões e sofrimentos que me esperam. Todavia, não me importa. E nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Digam amém. Fala comigo assim: eu preciso concluir tudo que comecei. Irmãos, você e eu precisamos concluir tudo em todas as áreas de nossas vidas. Se você começa uma tarefa, se você começa um trabalho, você e eu precisamos concluir, terminar isto com excelência, para a glória do nome do Senhor. E é claro aqui, Paulo está falando da sua carreira ministerial, né? Ele está falando daquilo que ele havia sido separado para viver. Mas eu quero fazer aqui uma comparação com a sua vida profissional. Eu quero fazer uma comparação aqui com a sua carreira profissional. Eu quero fazer uma comparação aqui com aquilo que você faz para sobreviver, para colocar pão na tua mesa. Ainda que seja na sua rotina de ir lá, de fazer recolhimento, por exemplo, de reciclagem. Não importa se é digno, glória a Deus. Se é justo, glória a Deus. Quem vai te honrar nisto é o Senhor. Mas você precisa acreditar naquilo que você faz. Se você não acreditar naquilo que você faz, ninguém acreditará por você. E o que eu e você precisamos compreender aqui nessa noite, irmãos, que assim, entenda, olha, trabalho realmente é desgastoso, é cansativo. Né? Há quem diga, né, que fale assim: me fale quem inventou o trabalho que eu vou pegar ele, né? E a pessoa às vezes não sabe que quem inventou o trabalho foi o próprio Deus, né? O trabalho não significa, mas trabalhar é custoso, né? Trabalhar é custoso. E por que é custoso? Porque, por exemplo, se eu contratasse você hoje para trabalhar para mim,
você teria que trabalhar 30 dias para depois receber. Estou mentindo? Carteira assinada, CLT, bonitinho, a não ser que você fosse um prestador de serviço, mas CLT, você teria que trabalhar 30 dias para você receber o seu salário, o seu dinheiro, teu ganha-pão. Né? Então, entenda uma coisa, queridos, mediante isso, daquilo que é a circulação, né, brasileira, do CLT, né, a maioria dos brasileiros, entenda uma coisa hoje. Eu e você precisamos compreender que não iremos colher aquilo que plantamos hoje. Agora, o que estamos plantando hoje, vamos colher amanhã. O que iremos plantar amanhã, vamos colher depois de amanhã. E assim sucessivamente. Então, o que plantamos agora, não iremos colher agora. Então, eu e você precisamos ter isso no nosso coração. Sendo assim, teremos o desejo de completar nosso trabalho. Sendo assim, teremos o desejo de fazer aquilo que Deus nos preparou para fazer. E para isso é preciso o quê? Ter zelo. Zelo com aquilo que você faz. Zelo no lugar que Deus te colocou. Zelo na porta a qual Deus abriu para você. Você precisa ter zelo. Zelo. Se te confiaram, por exemplo, uma mesa no seu local de trabalho, essa mesa precisa estar pronta para atender qualquer pessoa. Você precisa ter zelo. Se te confiaram um uniforme de trabalho, você precisa estar pronto com esse uniforme de trabalho. Você precisa ter zelo. Mas além de zelo, você precisa ter vontade. Fala comigo assim, eu preciso ter zelo e vontade de cumprir minha carreira. Irmãos, sabe o que vai fazer eu e você prosperarmos nessa terra? Além do Senhor, o meu e o seu trabalho. Amém, queridos? Ah, pastor, vou jogar na loteria. Irmãos, faz isso não. Briga com isso não, mexe isso não. Ah, pastor, porque tem gente que ainda ganha na vida fácil ali. Não entra nessa não. O que vai nos fazer prosperar primeiro é o Senhor, Deus, dono do ouro e da prata, e o meu e o seu trabalho. Não importa o que eu e você fazemos. Não importa. Se é digno, se é justo, ele vai honrar eu e você. E Paulo, ele dá o exemplo aqui do seu ministério. Né? E eu e você precisamos compreender que lá no local do seu trabalho, as pessoas também verão em sua vida a honra de Deus. Ninguém creu não, irmãos? Lá no seu local de trabalho, as pessoas também verão sobre sua vida a honra de Deus. Amém, queridos? A Bíblia faz essa distinção entre o que serve a Deus e o que não serve. Então as pessoas vão ver a diferença na sua carreira, as pessoas vão ver a diferença na sua profissão, as pessoas vão ver a diferença na sua empresa, as pessoas vão ver a diferença no seu emprego, no seu planejamento de trabalho. As pessoas vão ver a diferença na sua vida. Paulo, irmãos, ele narra aqui, você leu comigo a partir do versículo 22, que ele havia sido impelido, parado, impedido pelo Espírito de Deus de ir em alguns lugares. E é isso que eu e você precisamos fazer em nossas vidas. Parar de fazer as coisas conforme a nossa própria vontade. Ir em lugares nos quais Deus não está indo comigo e com você. Participar de coisas que Deus não está envolvido. Então levante sua mão e repita comigo assim: eu preciso eliminar da minha vida um medo. Eu preciso eliminar da minha vida a direção própria. Eu preciso eliminar da minha vida as palavras negativas. Eu preciso eliminar da minha vida a falta de iniciativa. Eu preciso eliminar da minha vida pessoas que me criticam. Nós precisamos fazer isso, irmãos. E no lugar do medo vem a coragem, a ousadia. No lugar da direção própria que você toma, vem a direção divina, a direção de Deus. No lugar das palavras negativas, vem a palavra de fé. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Na falta de iniciativa, vem a sua proatividade.
Você começa a ser proativo no seu local de trabalho. Naquilo que são as pessoas que sempre te criticam, você vai começar a declarar: Deus, vai chegar na minha vida pessoas que me incentivarão, vai chegar na minha vida pessoas que crescerão junto comigo, vai chegar na minha vida pessoas que vão me ajudar a prosperar, a crescer, pessoas que irão me influenciar ao crescimento. É o que nós precisamos declarar nessa noite, no nome de Jesus. Veja uma coisa, queridos. O que você está vivendo hoje é o que você semeou no passado. Vença o tempo da espera, sabe como? Crendo em Deus. Fala comigo assim: eu preciso vencer o tempo da espera, crendo em Deus. Eu preciso vencer o tempo da espera, construindo em Deus e cumprindo a minha carreira. No nome do Senhor Jesus, queridos. Eu e você precisamos disso. Profissão, carreira. Olha o que o salmista vai dizer sobre isso, Salmo 127, verso 1, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar cedo, comer pão de dores. Sabe o que o inimigo quer que eu e você venhamos entender, irmãos? Lucas capítulo de número 5. Qual que é a resposta de Pedro para Jesus? Qual que é? Ele olha e fala assim: Jesus, não adianta falar nada não. Não adianta falar que o Senhor sabe das coisas, onde tem peixe, a altura do mar, onde tem peixe. Não adianta. Não adianta. Trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Por quê, irmãos? O inimigo quer que eu e você venhamos olhar para a minha vida e para a sua vida e venhamos declarar assim: não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena estar na igreja, não vale a pena ser do Senhor, não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser correto, não vale a pena buscar a direção de Deus. Não vale a pena. Quem está trilhando outros caminhos, quem está fazendo outras coisas, está prosperando, está avançando, está crescendo. Então não vale a pena. Irmãos, não é isso que a Bíblia está nos convidando. A Bíblia nos ensina a realmente crer em Deus. Talvez sua pergunta hoje é a seguinte: será que a minha dedicação, será que a minha dedicação foi em vão? Será que a minha preparação foi em vão? Será que os cursos que fiz, minha preparação acadêmica que fiz, será que foi em vão? Os anos debruçado ali estudando, foi em vão? Ageu capítulo de número 2, versículo 4, a Bíblia vai dizer assim: esforça-te. E aí Deus diz de novo, irmã Iraci: esforça-te. E aí Deus conclui a frase, pastor Ari, e ele diz assim: porque eu sou contigo. Esforça-te. Esforça-te. Deus não nos mandou parar desanimada. Sabe o que a Bíblia vai dizer no livro de Neemias? Que eles conseguem reconstruir os muros em 52 dias. Sabe por quê? Porque todo o povo aplicou o seu coração na reforma dos muros. A Bíblia vai dizer isso, capítulo 4, versículo 6. Que todo o povo aplicou o seu coração na reconstrução dos muros. Queridos, para que você e eu possamos viver o sucesso, para que possamos cumprir nossa carreira, é preciso duas coisas. Fala comigo assim: eu preciso perseverar. Fala com o seu irmão aí: você precisa perseverar. Fala com ele. Segundo, você precisa ter visão de onde você quer chegar. Será que você tem resposta para isso? Aonde você quer chegar? Deus está dizendo a eu e você que precisamos perseverar e ter visão de onde queremos chegar, irmãos. A perseverança te leva a vencer, sabe o quê? Minutos. Perseverança. Imagina você na fila da UPA lá, você chega lá, na UPA você chega lá, você primeiro dá o seu nome, pega uma senha. Aí chama teu nome no painel depois de 1 hora.
Aí você faz a triagem. Isso é na UPA, no corpo particular também. Aí você faz a triagem. O procedimento, né, médico hoje é assim. Você faz a triagem. Fez a triagem, eles vão te dar as pulseiras referente à gravidade da sua doença, né? E aí, se tá tudo bem, né? Você tá com 39,5, né, de febre, tá bom ainda, né? Eles falam que tá bom ainda, né? 38 é febre, não sabe? 38 não é febre, não. Nessa com 39 aí eles vão pensar assim, pode dar para ele a verde. A verde é acima da amarela. A amarela é a branca, né? Que pode ficar aí esperando 5 horas, 6 horas, não tem problema. Mas quando você sabe que você está mal, o que você faz? Você persevera. Eu preciso ser medicado. Eu preciso ser atendido. Eu preciso ser cuidado pelo médico hoje aqui. Eu não posso sair daqui. Você se conhece. Você conhece sua limitação, não é? E porque você perseverou, você é atendido. Não importa, depois de 10, 12 horas, não importa. Você é atendido, não é verdade? Mas porque você perseverou. Então a perseverança nos leva a vencer minutos, nos leva a vencer horas, nos leva a vencer dias, nos leva a vencer o tempo. Irmãos, esperar o dia da colheita conforme o dia do nosso plantio não é fácil. Não é. Mas o plantio, irmão, se houve um plantio, houve uma semeadura. E Deus, Ele é fiel para te fazer colher o que você plantou. E aí eu quero dar alguns exemplos aqui de homens e mulheres que perseveraram, que esperaram em Deus, que não titubearam, que não desistiram, porque acreditaram naquilo que Deus havia falado com eles, e eles chegaram ao sucesso. Noé, ele esperou 100 anos. 100 anos para ter o êxito de entrar dentro daquilo que Deus havia falado para ele construir. Abraão esperou 25 anos para ter o seu filho Isaac. Jacó esperou 20 anos para que pudesse retornar para a casa de seu pai. José, filho de Jacó, esperou 13 anos para que pudesse reconciliar com toda a sua casa, a sua família. Moisés, irmãos, 3 ciclos de 40 anos. 40 anos vivendo no Egito, 40 anos vivendo no deserto e 40 anos caminhando sobre o deserto rumo à terra prometida. E não entrou lá. E não entrou lá. Davi, irmãos, ele esperou praticamente 18 anos para que pudesse sentar no trono. Neemias, além de ter reconstruído os muros, né, em 52 dias, ele persevera se tornando governador, né, um tempo aí de 12 anos em Jerusalém. Jesus, o meu e o seu mestre, esperou 30 anos. Silêncio. Depois de 30 anos, mais 3 anos, cumprindo o seu propósito, cumprindo sua carreira, para que pudesse olhar para os céus e dizer ao Pai, está consumado. Mas esses homens aqui que citei não desistiram, irmão. Sabe por quê? Porque eles acreditaram aonde eles poderiam chegar. Eles se viram lá em cima, eles se viram vitoriosos, eles se viram, né, com a bênção de Deus, com a conquista sobre a vida deles. Por quê? Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Irmãos, para Deus, aquele que te deu a visão do seu futuro, do seu sonho, do seu sucesso profissional, não faz diferença um dia ou 1000 anos. Ele é Deus sobre todas as coisas. Só que eu e você precisamos aprender a esperar, a perseverar. Todos os irmãos se viram realizados diante daquilo que Deus havia os prometido. A prova é o próprio significado do nome de cada um deles. Noé significa descanso. Abraão significa pai de multidões.
José significa aquele que acrescenta. Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Moisés, aquele que é tirado das águas. Davi, o amado. E Neemias, o conforto. E Jesus, o ungido, o santo, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu para dar eu e a você vitória. No nome do Senhor Jesus. Apocalipse 13, irmãos, versículo 8 e capítulo 19, vai dizer que ele reina e que ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele não foi morto há 2000 anos atrás, ele foi morto desde a fundação do mundo. E ele reina para todo sempre. A Bíblia chega a dizer, João diz assim, e houve uma voz de muitas águas, e de repente viram aquele que reina para todo sempre. É o nosso Cristo, é o nosso Deus, queridos. Segunda coisa aqui que eu e você precisamos é a visão. Irmãos, precisamos dessa visão para realizar a nossa vida profissional, sucesso da nossa carreira profissional, acreditarmos que podemos chegar. É preciso ter visão, queridos. Sabe por quê? Só vence quem é visionário. Irmão, só persevera quem é visionário, só investe quem é visionário, só crê quem é visionário, só se lança na fé quem é visionário. Por quê? Porque a Bíblia diz que fé sem obras é morta. É morta. Sabe o que a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo de número 28, verso 19? A Bíblia diz assim, sem visão ou sem profecia, o povo se corrompe. Salomão disse isso. Sem visão, o povo se corrompe. E aqui, queridos, existem 4 tipos de pessoas. Aqueles que têm resultado, mas não têm aceitação. Aqueles que têm aceitação, mas não têm resultado. Aqueles que têm aceitação e não têm resultado. Ou quem tem aceitação e tem resultado. Eu e você somos essas pessoas que temos aceitação, porque o nosso Deus é quem vai abrir porta. É o nosso Deus quem vai nos levar. E teremos grandes resultados para a glória do nome do Senhor. Se Deus quisesse que eu e você andássemos por vista, não teria nos dado visão, queridos. A visão nos faz andar não por aquilo que eu e você vemos. A visão nos faz andar por aquilo que eu e você cremos e confiamos no nome do Senhor Jesus. A Bíblia mostra isso por várias vezes, queridos, que eu e você precisamos andar por visão. A fé é espiritual, e se é espiritual, queridos, ela é também racional. Sabia disso? Não é só algo de um arrepio, não é só algo de, eu e você não entramos em transe, é algo racional também. Por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que eu e você precisamos renovar a nossa mente, e não nos conformarmos com as coisas deste mundo, para não vivermos conforme aquilo que está diante das nossas vistas, diante daquilo que está diante dos nossos olhos. Por quê, queridos? A visão faz as coisas nascer. A visão faz as coisas virem a existir. A visão dá a eu e a você força. A visão, queridos, ela cresce dentro de mim e de você. E aí, entenda uma coisa, onde que estão os seus ouvidos? Está no pé, irmãos? Seus ouvidos estão no pé? Está onde, irmãos? Onde está a sua audição aí? Que membro é esse aí maior? Cabeça. Sabe por quê, queridos? Está aí, praticamente 2 centímetros, né? Aí do seu cérebro, né? O canal auditivo, para que você receba as informações, e que você possa crer aquilo que Deus está falando com você. Sabe por quê? Porque Deus, ele fala comigo e com você na nossa capacidade de raciocínio. Deus, ele fala comigo e com você na nossa capacidade de raciocínio. Pastor, onde está isso na Bíblia? Como imagina um homem na sua alma, assim ele é. A visão que você tem de você, assim você será. Provérbios 23, 7. Por isso eu e você precisamos andar, queridos,
pela visão e confiarmos naquilo que Deus está falando a eu e a você neste dia, no nome do Senhor Jesus. Por exemplo, quando a Bíblia vai narrar a história do homem que é curado lá no tanque de Betesda, a Bíblia diz que ele, antes dele levantar, pegar a maca dele e ir embora, a Bíblia diz que ele se viu curado. Ele se viu curado. Se ele não tivesse se visto curado, ele não poderia ter saído daquele lugar naquele dia. Ele iria continuar ali, dando as desculpas que ele deu. Mas quando Jesus libera a palavra, a Bíblia diz que ele se viu curado. E então ele passou a andar. Antes de andar, queridos, ele se viu curado. Por que muita gente não consegue viver a bênção de Deus sobre a vida deles? Porque só se veem como pessoas derrotadas. Só se veem como um Zé, só se veem como um zero à esquerda, só se veem como um pobre coitado. E queridos, antes do milagre acontecer na minha vida e na sua vida, qual é a visão que você está tendo de si mesmo? Qual é a visão que eu e você estamos tendo de nós mesmos? Uma visão de que você é uma pessoa doente? Uma visão de que você é uma pessoa que não pode? Uma visão que você é uma pessoa que vai viver a vida toda dependendo dos outros? Qual é a visão que você tem de si mesmo? Antes do milagre, queridos, eu e você precisamos ter a visão. Porque Jesus trata comigo e com você diante daquilo que eu e você vemos. Diante daquilo que eu e você cremos. Diante daquilo que eu e você confiamos e acreditamos. No nome do Senhor Jesus, queridos. Deus, Ele é um Deus que Ele age de uma maneira real comigo e com você. E você hoje aqui, queridos, precisa se decidir. Sabe por quê? Você não pode decidir onde você nasceu. Você não pode decidir o seu nome, Jackson. Meu nome ia ser Michael Jackson. Nasci no ano de 1982. Aí você já sabe por que eu chamo Jackson. Você já sabe por quê. Você que tem minha idade aí mais ou menos, você já sabe por quê. Você sabe. Por que eu me chamo Jackson, né? Mas graças a Deus minha mamãe não deixou meu pai colocar Michael Jackson. Já pensou? Pastor Michael Jackson. Misericórdia. Misericórdia. Então, voltando para a mensagem, você não teve condições de decidir onde nascer, a família que você iria nascer, o nome que você iria ter, os irmãos que você teria com você. Mas hoje, você pode decidir por algo maior em sua vida, em quem você vai se tornar. Você não pode decidir o dia que você vai morrer, mas você pode decidir quem você vai se tornar. Você pode decidir quem ia ser seu esposo, sua esposa. Você pode decidir dentro do seu padrão financeiro quantos filhos você teria. Você pode decidir isso. Então você pode decidir algo para o seu futuro, para a sua vida. Fala comigo assim: o resultado final depende de mim. O resultado final, queridos, depende de mim e de você. Como você se enxerga. Como que você se enxerga? Que visão que você está tendo de Deus? Do Deus do que você serve? Do Deus que está diante de você? Qual é a visão que você está tendo de Deus? Brian? Qual é a visão que você está tendo de Deus, queridos? De que Ele é pequeno? De que Ele te abandonou? De que Ele não pode fazer nada por você? Ou de que Ele é grande? Que Ele é poderoso? Que Ele tem o controle de todas as coisas em sua mão? Então, queridos, olha, não aceite hoje continuar vivendo em limites de decadência. No nome do Senhor Jesus. Queridos, quando eu e você temos certeza da visão que Deus colocou dentro de nós, da visão que Deus deu a você, da visão a qual o Deus, o qual você serve, você vai conquistar. No nome do Senhor Jesus. Então hoje mude sua visão relacionada a você e a visão relacionada ao Deus o qual você serve.
Chega daquela história, irmãos, porque eu sou uma pessoa pequenininha, né? Porque eu moro numa casinha, eu moro num bairrozinho, eu moro numa cidadezinha, eu moro no estado. Para com isso, irmãos. Eu e você nascemos para ser grandes nessa terra, para conquistar aquilo que Cristo Jesus tem para mim, para você, dentro da nossa visão. Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a visão que você tem de si mesmo? Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a visão que você tem de si mesmo? Deus chama Abraão e fala com Abraão o que ele iria fazer com ele. E para Deus provar para Abraão o que iria fazer, sabe o que Deus faz? Deus fala com Abraão assim: tua descendência será como as estrelas dos céus. Sai para fora da tenda. Se você é capaz, conte elas. E Abraão até tenta, irmãos. Ele sai e ele começa. Aquela ali é aquela constelação. Aquela ali é a outra constelação. Aquela ali é a estrela tal. E dou-lhe 5, e 10, 101, 102. Senhor, não dá mais não. Não dá para contar. É impossível contar. Pois é, Abraão. Assim será tua descendência. Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a visão que você tem de si mesmo? O próprio Deus, queridos, mostra a eu e a você nessa noite que Ele é um Deus do infinitamente mais e que Ele quer te levar em lugares altos, no nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, no nome do Senhor Jesus. Apresente a Deus suas mãos, em nome do Senhor Jesus nessa noite, e eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a tua vida hoje, no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero nesse momento abençoar cada um dos teus filhos que aqui estão. E Deus, vasculha o nosso interior.